Bem-vindo ao canal Sabedoria Oculta Brasil. Você está prestes a acessar mais um segredo oculto, uma história nunca contada. Episódio 2. A fraude bilionária de Napoleon Hill. Como o maior charlatão da história criou sucesso. Hoje, mergulharemos na história de Napoleon Hill, o homem que deu ao mundo a fórmula da riqueza. Mas a história não contada, a sabedoria oculta que o forjou, revela o que ele era antes da fama. Um mestre do fracasso, perseguido por acusações de fraude. E entender como essa farsa se tornou a fundação de seu império é a chave para a verdadeira mentalidade por trás do sucesso. Uma lição mais poderosa do que qualquer coisa que ele já escreveu. O Evangelho do Sucesso, o manual que ensinou milhões a enriquecer, foi, na verdade, o testamento de um mestre do fracasso. O livro é Pense e Enriqueça. A história que ele conta é uma lenda americana. O magnata Andrew Carnegie revela a fórmula da riqueza a um jovem Napoleon Hill, que passa 20 anos decodificando os segredos dos homens mais poderosos do mundo. É uma história perfeita, poderosa e, em seus pontos mais cruciais, é uma farsa. Para encontrar a sabedoria oculta, precisamos seguir as pistas que Napoleon Hill passou a vida inteira tentando apagar. O rastro de negócios falidos, as manchetes de jornais que não o chamavam de gênio, mas de charlatão. Esta não é uma história de um mestre no topo da montanha. É a anatomia de um dos maiores e mais bem-sucedidos embustes da história. A questão não é se ele mentiu. A questão é porque a sua mentira se tornou mais poderosa do que a verdade de qualquer outra pessoa, e o que isso revela sobre o nosso próprio desejo de acreditar. Para entender a fraude, precisamos entender a época, início do século XX. A América era uma fornalha de ambição. A era do self-made man. E Napoleon Hill, nascido na pobreza das montanhas da Virgínia, ansiava por ser forjado nesse fogo. Sua ambição era um sol, seu histórico, um buraco negro. Seu padrão era uma tragédia em 3 atos, repetida com uma precisão dolorosa. Primeiro, o lançamento brilhante. Em 1908, ele funda o Colégio do Automóvel de Washington. Em uma era onde o carro era o futuro, ele vendia ingressos para esse futuro, prometendo treinamento e até mesmo os próprios veículos. O segundo ato, o colapso. O jornal Chicago Daily Tribune publicou acusações de que os alunos pagavam por carros que nunca existiram, por aulas que nunca aconteceram. O terceiro ato, o desaparecimento. Hill fugiu da cidade, deixando um rastro de débitos e sonhos desfeitos. Este padrão se repetiria. Uma madeireira que faliu, uma loja de doces chamada Betsy Ross Candy Shop que faliu. O George Washington Institute of Advertising, outra de suas faculdades de fachada, também entrou em colapso em meio a acusações de fraude. Cada empreendimento era um novo batismo, uma nova chance de se tornar o homem que ele acreditava ser. E cada um terminava em um funeral de credores e acusações. O que ele aprendeu não foi como ter sucesso, mas que precisava de uma história melhor. Sua genialidade não era para os negócios. Sua genialidade era para a mitologia. Ele entendeu uma verdade fundamental sobre o sonho americano. A aparência de sucesso era uma moeda tão valiosa quanto o próprio dólar. Então, ele se vestia com um luxo que não podia pagar e falava com a autoridade de um homem que já tinha chegado ao topo. Mas como sustentar essa performance quando a realidade é um incêndio? Ele precisava de uma lenda, uma que fosse a prova de bulas. E ele a encontrou no nome de Andrew Carnegie.
A mentoria de 20 anos, a entrevista que mudou sua vida, foi sua obra-prima de ficção. Biógrafos e historiadores investigativos, como David Nassau, autor da biografia definitiva de Carnegie, não encontraram qualquer evidência de que esse encontro sequer aconteceu. Hill não se associou ao sucesso. Ele sequestrou o sucesso. Ele pegou um nome mais confiável da América e o transformou em sua armadura. Enquanto pregava sobre honestidade, ele vivia uma farsa. Enquanto ensinava sobre planejamento financeiro, ele fugia de credores. Então, o mundo exterior finalmente espelhou seu caos interior. O crash de 1929, a Grande Depressão. O castelo de cartas ruiu. Não havia mais para onde correr. Ele se refugia em uma cabana isolada nas montanhas. Um general sem exército, sozinho, com o peso esmagador de uma vida de fracassos. O que acontece quando o maior vendedor de sonhos do mundo fica sem nada para vender a não ser o seu próprio pesadelo? É aqui, no silêncio do fracasso absoluto, que a alquimia acontece. O que um homem faz quando a realidade se torna uma prisão? Ele foge ou ele a reescreve? Hill fez algo que só ele poderia fazer. Ele olhou para o abismo da sua própria fraude e, em vez de recuar, ele saltou. Ele decidiu construir seu império sobre as ruínas de sua vida. À luz de um lampião, naquela cabana fria, ele não estava apenas escrevendo um livro, ele estava travando uma guerra contra a realidade. Ele pegou cada fracasso e o rebatizou de derrota temporária. Cada fuga se tornou uma busca por oportunidades. E sua maior mentira, a história de Carnegie, tornou-se a verdade central, a pedra fundamental de um novo evangelho. Pense e enriqueça. Não foi um ato de memória. Foi um ato de manifestação desesperada. Foi um feitiço psicológico que ele lançou primeiro sobre si mesmo. Ele estava aplicando seus próprios futuros princípios antes mesmo de codificá-los. Ele se auto-sugestionou uma nova realidade. Ele visualizou o seu sucesso com uma intensidade tão fanática por tanto tempo que a história se tornou sua verdade. E com essa convicção inabalável, ele a vendeu para uma nação faminta por esperança. Em meio à Grande Depressão, as pessoas não precisavam de estatísticas sobre o desemprego. Elas precisavam de um milagre. Elas não precisavam de simpatia. Elas precisavam de um plano. E Napoleon Hill, o mestre ilusionista, deu a elas exatamente isso. Ele vendeu a ideia de que, mesmo que você não possa controlar a economia, você pode controlar a sua mente. E essa promessa de controle, em um mundo fora de controle, era o antídoto perfeito para o veneno do desespero. E a estratégia de Hill não morreu com ele. Ela se tornou o sistema operacional do nosso tempo. A cultura do guru, a mentalidade do hustle, o branding pessoal, o feed do Instagram, que é uma obra de ficção cuidadosamente curada. Todos são descendentes diretos da aposta de Hill. Projete a realidade que você deseja, com uma confiança inabalável, até que o mundo não tenha outra escolha para acreditar. Ele entendeu uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Nós não respondemos à realidade. Nós respondemos à história mais convincente sobre a realidade. Mas isso nos leva à última pergunta. Se o arquiteto era uma fraude, a catedral é uma mentira, o livro é inútil? A resposta é o segredo dentro do segredo. A sabedoria oculta de Napoleon Hill não é sobre desonestidade, é sobre a mecânica de enganar a si mesmo para o sucesso. É sobre forjar uma narrativa pessoal com uma convicção tão absoluta que ela se torna uma força física, uma profecia que se realiza à força.
Hill nos mostrou que a confiança não é apenas um resultado do sucesso. Muitas vezes é a sua causa, é a semente. E o paradoxo último, a reviravolta que ele mesmo não poderia ter escrito melhor. O embuste funcionou. O sucesso estrondoso do livro finalmente o tornou o homem rico e influente que ele sempre fingiu ser. A fraude não foi um obstáculo em seu caminho para o sucesso. A fraude foi o caminho. Foi a aplicação de sua própria filosofia na sua forma mais pura e perigosa. Então, a história não contada de Napoleon Hill não invalida sua obra. Ela decodifica. Ela nos deixa com a sabedoria mais poderosa de todas. A realidade não é uma rocha, é argila. E as mãos que a moldam são as nossas. Nosso episódio 02 foi incrível. Quem poderia imaginar que Napoleon Hill passaria por uma vida inteira de fraudes e fracassos antes de criar seu império? Deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é extremamente importante para que o canal continue trazendo novos segredos todas as semanas.